eu sou o Moa e GP da Arábia Saudita em Jeddah aconteceu com novidades e muita, mas muita polêmica e atrapalhada nesse GP. Então bora hoje fazer o nosso episódio aqui do Reaceleração sobre esse GP, sobre a corrida. E já vamos começar direto aqui, porque tem muita coisa pra gente falar sobre esse GP da Arábia Saudita. Vamos começar com pré-largada. No pré-largada a gente teve todo mundo largando de pneu médio, porém algumas coisas diferentes aí. Lewis Hamilton decidiu largar de pneu duro, estranho, né? Porque ele já tá reclamando do carro pra caramba. Não só do carro, como ele não tá se conectando ali com o carro. Aí ele vai fazer uma coisa diferente de todo mundo. Não entendi. E o tanto que o Russell tava de pneu médio e ele foi de pneu duro. E também o Leclerc e o Norris começaram de pneu macio. Então todos os outros 17 carros estavam de pneu médio, só esses 3 largaram diferente. E uma coisa estranha também pré-largada. Depois da Formation Lap ali, que é a volta de apresentação, vamos dizer assim, e os carros pararam nos cochetes ali para largada, o carro do Stroll soltou uma fumaça ali, parecia ser nos freios ali dianteiros do carro. Não deu pra ver muito bem, na F1 TV não mostrou muito, mas quando mostrava todos os carros assim, meio que uma visão de horizonte, deu pra ver uma fumaça saindo do carro do Stroll estranha. Mas ele conseguiu largar. E tivemos a largada e o jovem Alonso teve uma ótima largada. É lógico que a posição ali da segunda colocação da largada já é do lado um pouco mais de dentro da pista. Lembrando que a primeira curva é para a esquerda. E ele saiu do lado esquerdo. Mas ele teve uma tração ali, uma aceleração muito boa. E ele já tomou a ponta, já largou na frente do Pérez. Outra coisa que a gente teve foi o Piastri, meu Deus do céu. Quando a gente viu a McLaren largando bem com o Piastri, na primeira curva da Arábia Saudita, ele teve uma colisão ali com o Ocon e ele quebrou a asa. Meu Deus, que fase da McLaren. Tô de laranja aqui até hoje pela McLaren, mas deu ruim. Piastri já teve que na primeira volta, no final da primeira volta, já teve que ir pros boxes trocar o bico do carro. E o Leclerc e o Max, né, já mandaram muito bem. O Leclerc já saiu na largada de 9º para 12º e o Max ganhou 2 posições aí de 13º para 15º. O Stroll também largou muito bem, passou o Sainz e já ganhou uma posição na própria largada. E para fechar essa questão da largada, a gente teve logo no comecinho a FIA investigando a posição de largada do Alonso. E realmente, né, se a gente for ver a foto aí, realmente a gente viu o Alonso ali deslocado. Lembra na primeira corrida lá no Bahrein que o Ocon tomou punição porque no cochete ali, naquele lugarzinho onde os pilotos têm que parar para a largada, o Ocon parou um pouco fora. O Alonso, nessa corrida aqui da Arábia Saudita, também parou bem fora. Não foi pouco não, foi bem fora. Na hora de fazer a baliza ali, deu ruim. Ele seria reprovado na baliza se fosse exame de carta de motorista, eu brincando. Mas ele parou fora, ficou nítido. E aí a FIA analisou e realmente deu 5 segundos de punição pro Alonso. Triste, né? Porque o Alonso teve uma ótima largada e já arrancou para a primeira posição. E o Sérgio Pérez atrás dele. E depois da punição, a vida feliz do Alonso ali na primeira colocação já ia por água abaixo, né? Porque na quarta volta de 50 voltas que a gente ia ter nesse GP da Arábia Saudita, na quarta volta o Pérez já passou ele e já estava em primeiro lugar. E depois na volta 12, olha só, o Leclerc que estava em 12º já estava em 8º e o Verstappen que estava em 15º já estava na 9ª colocação. Meu, na volta 12, eram 50, o Verstappen já estava em 9º. E aí, como a gente comentou demais aqui no Reaceleração, o que a gente falou? Se você acompanhou aqui nos episódios, GP da Arábia Saudita tem um monte de muro, a chance de safety car é muito grande. E na volta 18 aconteceu o quê? Safety car, só que controverso, já vou explicar por quê. Na volta 18, o carro do Stroll simplesmente já era, apagou. Lembra aquela fumaça da largada lá?
parece que foi no freio dianteiro, realmente parece que aconteceu alguma coisa no freio dianteiro ali, e ele acabou abandonando, só que ele não conseguiu levar o carro pro box. Ele parou, não no meio da pista também, mas uma área de escape, uma das poucas áreas de escape desse circuito lá em Jeddah. Ele acabou parando ali, tanto que os comissários ali, o pessoal fica perto da pista ali, que ajuda nas bandeiras e na segurança da pista, dos carros e dos pilotos, veio com o extintor de incêndio e deu uma baforada ali, vamos dizer assim, uma esguichada no pneu dianteiro, na parte onde ficam os freios dianteiros ali do Stroll. Então, eu acho que realmente tinha alguma coisa desde a largada acontecendo com os freios. Ainda não foi confirmado realmente o que é, mas não importa, né? O carro do Stroll, por enquanto, na corrida não importava, isso que eu quero dizer. Stroll saiu da corrida, e no lugar que o Stroll saiu da corrida, dava muito bem pra ter um Virtual Safety Car, porque o Stroll saiu já em um lugar ali do muro, onde tinha um espaço para retirar o carro. Os comissários podiam ir ali, o pessoal de pista, podia dar uma empurradinha no carro e já era. Poderia ter, a galera, comissão de pista ali, né, os diretores de prova, poderiam muito bem, mas assim, fácil, eu que estava assistindo pela F1 TV, ou você que estava assistindo pela Band, muito fácil, a gente viu rápido ali, já mostrou na tela, que estava perto da saída. Então o safety car virtual já funcionava. Só que os diretores da prova fizeram o quê? Mandaram um safety car real. O carro do safety car mesmo. E sabe qual que foi a desculpa esfarrapada que deram? Olha só que desculpinha. Os diretores de prova falaram que na hora que aconteceu a situação com o Stroll, eles não conseguiram ver nas câmeras de uma maneira rápida onde o Stroll estava, o local exatamente que ele estava, e aí mandaram um safety car. Mas tá de brincadeira. Um simples mortal, estava assistindo na F1 TV. Acho que os diretores de prova não assinam a F1 TV, não é possível. Porque na própria transmissão da Fórmula 1, mostrou muito rápido o carro do Stroll num local muito fácil de acesso ali para tirar o carro. E aí os diretores de prova não conseguiram ver? Ah, mas estão de brincadeira. Desculpa a esfarrapada. E aí, justo ou não esse safety car, todo mundo aproveitou para fazer o quê? Ir para os boxes e trocar os pneus, aproveitando o safety car. Alonso foi para os boxes, pagou seus 5 segundos, todo mundo trocou o pneu e voltou para a pista. E por incrível que parível, Verstappen já estava na quarta. O Verstappen largou de 15º. Na volta 18 com o safety car, o Verstappen andando ali pós troca de pneus e tudo, atrás do safety car o Verstappen já estava em quarto. O Leclerc estava em sétimo, em quarto. Você escutou? O Verstappen estava em quarto na volta 18 e todo mundo colado com o safety car. Sem surpresa nenhuma, na volta 25, depois da relargada do safety car, você acha que o Verstappen estava onde? Na volta 25, o Verstappen já estava em segundo lugar. Ele largou em 15º. Na metade da corrida, que tinha 50 voltas, né? Na volta 25, ele já estava em segundo lugar. Ele estava 5 segundos atrás do Pérez, que estava na primeira colocação. O Alonso estava em terceiro, o Russell em quarto. O Verstappen é brincadeira, viu? Depois, na volta 27, a gente teve outro abandono. O Stroll já tinha abandonado. O Albon, que estava em 13º lugar, acabou abandonando por problemas aí no seu carro. Então, o segundo abandono da Williams do Albon. Depois, na volta 37, faltando 14 voltas para acabar a corrida, o Verstappen manda um rádio aí para a equipe falando que ele estava com um problema no semi-eixo, o carro estava estranho. E ele troca alguns rádios ali com a equipe olha lá nos seus computadores para analisar e fala que não tinha nada lá apontando. Também o próprio Max Wilson ali na transmissão da Band falou que o semi-eixo é uma parte que não tem muitos sensores, então a equipe não tinha como ver muito. E aí a equipe fala o óbvio, né? Não consigo medir aqui nos computadores, então Max, continua aí. E eles trocaram alguns rádios ali engraçados, né? O Verstappen falando tem problema, a galera falando, continua. Eu tô com problema, continua. É que eles não queriam falar que não tinham como fazer nada, né? Mas o Verstappen continuou reclamando, mas continuou tudo bem. Depois da volta 45, acabando a corrida, olha a treta começando na McLaren, na laranjinha.
Piastri e Norris, treta, disputando a 16ª posição, gente. A McLaren estava com os dois carros disputando a 16ª posição e tretaram. Um ultrapassou o outro e quase bateram. Olha só. Ai, relembrando a época de Norris e Daniel Ricciardo, ou as épocas, né, de Ricciardo e Verstappen na Red Bull, onde batiam um no outro. Que beleza, viu? Companheiros de equipe tretando, oh, que maravilha. E agora começou a treta, volta 48. Meu, faltava 3 voltas para acabar a corrida. Começou a treta que já já você vai entender. Se você assistiu a corrida, você sabe. Volta 48. Do nada, o engenheiro do Russell, da Mercedes, manda um rádio para ele. Russell, você está a 4,8 segundos do Alonso. Fique abaixo dos 5 segundos de diferença do Alonso. Lembrando que o Alonso estava em terceiro, o Russell em quarto. E o engenheiro, termine a corrida com menos de 5 segundos do Alonso, porque ele pode tomar uma punição. Aí, a gente assistindo a corrida olhou e falou, meu, que punição que o Alonso pode tomar? Porque, para você entender, né? Toda vez que um piloto é investigado sobre uma punição, aparece na própria transmissão da F1 TV, a transmissão oficial, aparece uma tarja. Tal piloto está sendo investigado por tal situação. Então aí ele vai ser investigado e depois aparece também a punição. Quando o engenheiro do Russell na volta 48 falou isso, não tinha aparecido nada que o Alonso estava sendo investigado. Como que do nada o engenheiro do Russell sabia que o Alonso ia ser investigado? Estranho, estranho. E aí, do nada também, na volta 49, que era a penúltima volta, na volta seguinte, o engenheiro do Alonso pediu pro Alonso, no rádio também, Alonso, dá um gás aí, porque estão investigando alguma coisa nossa, então fica acima dos 5 segundos de diferença do Russell, que está na 4ª posição. E aí acabou a corrida e a gente ainda não tinha notícia nenhuma sobre isso. Acabamos a corrida, Pérez em primeiro, Pérez venceu essa corrida do GP da Arábia Saudita. O Pérez, que é um cara que gosta demais de corrida de rua. A gente comentou aqui que o Pérez era um dos favoritos, ele fez a pole e era um dos favoritos para essa corrida, não só por estar largando na frente, mas por ele gostar muito de pista de rua. Por exemplo, em 2022, ele ganhou em Singapura e ganhou em Mônaco, pistas de rua. O Pérez manda muito bem, a maioria das suas vitórias na Fórmula 1 foram em pistas de rua, em poles também. O ano passado ele fez a pole também aqui em Jeddah, na Arábia Saudita. Então Pérez manda muito bem, chega em primeiro lugar. O Verstappen, por causa daquele problema no semi-eixo, ficou gerenciando ali a segunda posição, chegou uns 5 segundos, mais ou menos 4 pontos, alguma coisa, atrás do seu companheiro de equipe, o Sérgio Pérez. E o Alonso chegou na 3ª posição. Só que no final, o Alonso conseguiu dar aquele gás. O Alonso chegou 5,1 segundos na frente do Russell. Então lembra agora no finalzinho essa questão do rádio? O engenheiro do Russell e do Alonso falaram que ele poderia pegar uma punição de 5 segundos. Então o Alonso chegou 5,1 segundo tranquilo, né? Alonso foi pro pódio, 100º pódio do Alonso, todo mundo comemorou, estourou champanhe. Pérez em primeiro, Verstappen em segundo, Alonso em terceiro, deram entrevistas, todo mundo feliz. E outra coisa que eu queria comentar antes de falar do Alonso é a apatia da Red Bull quando o Pérez vence uma corrida. Quando o Verstappen vence, é uma festa, todo mundo fica feliz, o Christian Horner, todo mundo, o pai do Verstappen, óbvio, né? Christian Horner, que é o diretor de equipe aí, o chefão da equipe da Red Bull, todo mundo fica felizão e tudo, mas parece que quando o Pérez ganha uma corrida, eu vou botar uma imagem aqui na tela do pai do Verstappen apático, triste. Pela corrida do Verstappen, ele chegar em segundo foi maravilhoso, mas os caras são complicados, né? E até o Christian Horner, ele próprio, parece que força um pouco a felicidade, não fica tão feliz assim quando o Pérez ganha uma corrida, que é uma coisa muito triste, né? É lógico, é natural que o Verstappen vai ganhar mais corridas, ele vai ser campeão, assim, a chance, né? Eu já tô cravando aqui, a chance dele ser campeão esse ano é muito grande. Fica feliz quando o Pérez uma vez ou outra ganha uma corrida, que chatice. Mas, vamos pra polêmica pós-corrida. Pódio, então, Pérez ganhou, Alonso em terceiro, 100º pódio na Fórmula 1.
Acabou a corrida, o que aconteceu? Do nada, a FIA anuncia uma punição de mais, além daqueles 5 segundos lá que o Alonso tinha cumprido nos boxes. Lembra por causa da largada que ele largou no lugar de fora ali do colchete? Além daqueles 5 segundos que ele cumpriu, a FIA tava dando 10, não 5, igual o engenheiro do Russell e do Alonso falaram pra eles nas voltas 48 e 49, mas uma punição de 10 segundos pro Alonso. E isso fazia com que acontecesse o quê? O Alonso perdesse o pódio. O Alonso fosse da terceira para a quarta colocação. A Fórmula 1 postou confirmando essa punição no seu Twitter, no seu Instagram, nas suas redes sociais. Tava realmente... A Fórmula 1... Ai, meu Deus. A Fórmula 1 fez até um vídeo explicando o que aconteceu nesses 10 segundos. Eu vou colocar imagens aqui na tela se você estiver no YouTube. A explicação deles foi que na hora do pit stop, sabe aqueles 5 segundos de punição? Ninguém pode relar ali no carro ou começar alguma ação. Parece, né, pela imagem, que um dos mecânicos, aquele que levanta o carro pela parte de trás, ele encostou o macaco na parte de trás do carro. E aí deram uns 10 segundos por causa disso. Que foi, na meu ver, um absurdo. Esperaram o cara ir pro pódio, esperaram tudo acontecer. E o próprio Alonso deu uma entrevista falando depois. Isso aconteceu na volta mais ou menos 18, 20. A FIA esperou 30 voltas da corrida, esperou o pódio acontecer pra ver isso. De brincadeira, né? O que tá muito mal contado essa história. Porque se fosse uma coisa nítida, logo depois do pit stop, como aconteceu com o Ocon no Bahrein na primeira corrida, logo depois eles já deram outra punição. Foi uma coisa muito estranha. Por que foi o engenheiro do Russell, que tava na quarta posição, que do nada, na volta 48, falou que o Alonso podia tomar 5 segundos? Me parece, é lógico que é um achismo meu, me parece que foi o Toto Wolff e a Mercedes que enfiou isso aí na FIA, do nada, no final da corrida. A FIA nem ia investigar, sendo bem sincero, pelo que parece. Parece que foi a Mercedes que no finalzinho, por isso que falaram pro Russell isso, parece que enfiaram na cabeça da FIA essa situação. E aí o Russell descobriu que tinha conseguido o pódio através da Mariana Becker, nossa jornalista aqui brasileira. Nas entrevistas ali, ela recebeu a notícia e ela que informou o Russell que ele tinha conseguido, né, a terceira colocação. E o Russell próprio falou, o Alonso merecia o pódio, que doideira o que aconteceu, mas ele ficou feliz, né? Ele ganhou um pódio, mas o mais importante, que é você subir lá no pódio, receber o troféu e tudo, o Russell não fez. Não aconteceu. Porque tomaram essa decisão depois disso tudo acontecer. Absurdo. Absurdo. Mas, as histórias da Arábia Saudita não acabaram. Horas. Umas 4, 5 horas. Gente, 4, 5 horas. Depois que isso tudo aconteceu, depois que acabou a corrida, já tinham, varrido as sujeiras das arquibancadas, já não tinha ninguém mais lá na pista em Jeddah, já tava todo mundo na sua casa. Umas 4, 5 horas depois que acabou a corrida, e a indignação de todo mundo por tirarem o pódio do Alonso por causa dessa situação, a FIA voltou atrás. A Fórmula 1 postou no seu Twitter, no seu Instagram, nas suas redes sociais, que a FIA voltou atrás. É lógico que a Aston Martin entrou com um recurso, né, por causa dessa punição, e a FIA voltou atrás. Devolveram, meu Deus do céu, devolveram o pódio pro Alonso e cancelaram a punição. O que falaram foi que leram a regra, né? O que tá escrito na regra? Que durante a punição dos 5 segundos, quando é paga no pit stop, não tá escrito que ninguém pode relar no carro. Tá escrito que não pode ser iniciada uma ação que dê vantagem para esse carro, para esse piloto. E analisando as imagens, nenhuma ação foi iniciada. O cara do macaco não levantou o carro, né? Se ele tivesse colocado o macaco e levantado o carro, ele teria não só tocado no carro, mas ele teria iniciado uma ação que daria uma vantagem para o Alonso, no caso desse exemplo. Mas o mecânico ali da Aston Martin só encostou.
tipo, sem querer, esbarrou ali no carro do Alonso. Não teve vantagem nenhuma pro Alonso, nem pra Aston Martin nesse caso. E aí a FIA finalmente interpretou da maneira correta, que o Alonso não teve nenhuma vantagem com essa ação, e tiraram a punição, e aí tudo voltou ao normal. Então, o pódio... Ai meu Deus, tô rindo que é inacreditável. Devolveram o pódio, o Alonso realmente ficou na terceira colocação, o Russell na quarta, e é isso. Ai, que loucura esse GP da Arábia Saudita, viu? Só doideira, doideira, doideira. Eu vou fazer um episódio aqui depois sobre perdedores e vencedores, mas sem dúvida já adiantando, a dona McLaren mandou mal demais. Demais. E a Red Bull dominante, né? Mais um GP dobradinha da Red Bull. Então é isso, galera. Se você gostou do episódio, deixa um like, fazer com que esse episódio chegue a cada vez a mais pessoas. Olha aqui embaixo, vê se você segue, vê se você tá inscrito no Reaceleração, se inscreva para não perder nada de Fórmula 1. Então é isso, valeu, falou!